Aqui temos então mais um exercício da nossa playlist que trata então de apresentar soluções para derivadas de funções compostas. Temos aqui um exercício parecido com o anterior. O anterior era o seno ao cubo de x. Agora nós temos o seno de x ao cubo. Lembrando que nós estamos tratando as funções compostas como se fossem feitas em camadas, e nós podemos ver aqui de fora para dentro que a primeira função que aparece é a função seno, sendo que x ao cubo é o argumento do seno. Então, lembrando que o nosso primeiríssimo passo aqui é decompor esta função com o auxílio de uma variável auxiliar, ou seja, eu vou transformar seno de x ao cubo em uma função elementar. Para que ela se torne uma função elementar, eu não posso ter uma função como argumento do seno, e sim uma variável simples. Para isso, eu vou nomear esta variável de u, ou seja, y é o seno de u. Com isso, eu transformei seno de x ao cubo em seno de u, e agora eu tenho uma função elementar. Mas, já que eu substituí x ao cubo por u, eu agora completo a decomposição dizendo que u é x ao cubo. Assim começamos. Y igual a seno de u e u igual a x ao cubo. E agora, professor? Agora vamos derivar as componentes. Passo 2, derivar as componentes. Então, eu vejo ali uma função seno de u, logo, y' em relação a u é o cosseno de u. Enquanto que a derivada de u em relação a x, observe que neste primeiro caso, y depende de u. Logo, eu computo a derivada de y em relação a u. E neste segundo caso, u depende de x. Então, é hora de determinar a derivada de u em relação a x, que é 3x ao quadrado. Passo 3, vou multiplicar as derivadas, como, agora sim, concluindo, derivada de y em relação a x é igual ao produto, tanto faz cosseno de u vezes 3x ao quadrado, como 3x ao quadrado vezes cosseno de u. Então, 3x ao quadrado vezes o cosseno de u. Muito bem, mas u não existe. Então, naturalmente, o meu passo 4 é eliminar u. Então, como faço isso? Lembrando que aqui já está. Eu substituí u por x ao cubo, logo, x ao cubo vai tomar o lugar de u. Então, a derivada que eu me propus a calcular no início deste exercício será 3x ao quadrado vezes o cosseno de u, que é x ao cubo. Portanto, a resposta é 3x ao quadrado vezes o cosseno de x ao cubo. Aqui está, então, a minha solução. Lembrando que no início não existia u, por isso a necessidade de substituir u por x ao cubo de volta, de tal forma que a derivada apenas dependa de x. Muito bem, você já sabe. Se houver dúvidas, não se omita. Pode colocar nos comentários que eu as responderei. Até o quarto exemplo.